É hora de investir em dólar? Eu decidi gravar esse vídeo porque provavelmente essa tenha sido a pergunta que eu mais ouvi nos últimos anos. Não adianta, aconteça o que acontecer, ela vai e volta periodicamente. Matheus, é hora de comprar dólar? Matheus, devo investir em dólar? Como eu ouvi muito isso, eu vou gravar esse vídeo para ajudar vocês a entender qual é o meu entendimento, o que eu considero com relação a essa temática, a essa intenção das pessoas periodicamente investir em dólar. Bom, hoje eu vou responder 3 perguntas básicas que eu acho que são cruciais para a gente ter um bom entendimento sobre essa temática. Primeiro, investir em ativos dolarizados é para todo mundo? Segundo, comprar dólares é uma boa opção? E claro, a pergunta que todo mundo quer saber, agora é ou não é hora de investir em dólares? A gente precisa responder as 2 primeiras perguntas antes de responder a terceira, porque isso vai dar um entendimento muito melhor pra gente. Então vamos lá. Investir em dólar é para todo mundo? Uma coisa que a gente precisa entender é que investir em ativos que possuem indexação com moedas fortes, seja o dólar, o euro, o franco, o iene, seja lá qual for a moeda, ao mesmo tempo que é uma proteção para a nossa carteira, também é uma sofisticação dela. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: se por um lado a nossa carteira se protege por eu estar reduzindo a minha exposição a um país conturbado, com problemas, que possui uma moeda mais fraca, por outro lado, isso resulta numa carteira com mais ativos complexos e principalmente com ativos que terão obrigatoriamente volatilidade. Então, se o investidor estiver acostumado com aquele marasmo da renda fixa bancária, o CDB, que só anda para cima, que todos os meses tem resultado positivo, quando ele colocar na carteira dele ativo dolarizado, por mais que agora a carteira esteja mais segura, vamos dizer assim, o investidor vai começar a experimentar oscilação no patrimônio. No mês que o real se valorize, o investidor pode ver um resultado negativo na carteira dele. Deixa eu tentar trazer um exemplo para ilustrar bem essa situação. Nós tivemos tantos momentos de valorização como momentos de desvalorização do real em comparação ao dólar ou outras moedas nos últimos anos. Então, vamos pegar um momento de valorização do real em relação ao dólar para a gente ver na prática como ficaria a carteira do investidor. Vou pegar uma carteira bem simples para facilitar bem esse entendimento. Imagina uma carteira que tenha 50% em um CDB, que rende lá 12% ao ano, e os outros 50% em dólar. Eu aqui vou colocar simplesmente dólar, o retorno em dólar, como se fosse aplicação direta na moeda, que seja comprou dólar papel e guardou em casa, ou um fundo que simplesmente replique o retorno do dólar, sem nenhum retorno adicional, não vai ser dólar mais alguma coisa, ou investimento em bolsa americana, que vai ter dólar mais a oscilação desses ativos. Então, sem retorno adicional, para a gente manter simples esse comparativo, vocês conseguirem entender bem o que eu estou trazendo para vocês. Então, vamos considerar o dólar de 8 de janeiro de 2016. Peguei esse período porque é simples, é fácil e vocês vão ver um exemplo que pode ter sido real. Em 2016, em 8 de janeiro de 2016, a relação real e dólar era $1 para cada 3,99 reais. A gente vai imaginar que nessa data o investidor esteja com 5 mil reais nesse CDB pagando 12% ao ano e os outros 5 mil reais ele comprou em dólares. Um ano depois, no mesmo início de janeiro de 2017, $1 estava valendo mais ou menos R$ 3,22. Nesse caso, a gente tem uma redução de quase 20% na cotação da moeda de um ano para o outro. Então, um ano depois, a carteira que antes tinha 10 mil reais, agora tem os 5 mil reais investidos em CDB, que agora são 5.600, e os outros 5 mil reais que estavam dolarizados, vamos dizer assim, representam hoje R$ 4.031,60. Percebe que de 10 mil reais, agora são aproximadamente R$ 9.600. Nesse exemplo que eu trouxe aqui, a pessoa perdeu dinheiro em reais, por mais que ela estivesse, vamos dizer assim, protegida de um risco Brasil. É bem importante trazer esse exemplo e esse comparativo, porque para o investidor conservador,
que não gosta só de segurança, mas também da previsibilidade, um ativo que pode entregar um retorno negativo é algo que vai resultar em perda. Por que eu digo isso? Porque no desgosto de um retorno negativo vai ter algum resgate ou uma realização desse prejuízo. A pessoa vai lá e esses dólares que ela tem guardado, esses dólares, seja lá da forma como ela se expôs ao dólar, à dolarização, ela vai lá e vai trocar de voltas para os reais, porque ela está vendo naquele ativo um prejuízo. Ela vem com aquela frase, com a famosa frase do não está rendendo, não vale a pena. E o que acontece na prática? Naqueles momentos, o discurso é esse. Quando existe algum movimento da moeda, é porque o cenário que está se falando, a história que está se contando, é de que aquilo vai seguir aquele caminho. Então é tendência que a pessoa realmente realize esse prejuízo se isso está gerando algum desconforto. E mesmo que não tenha o desconforto para muito investidor, muitas vezes não vale essa segurança. Muitas vezes para o investidor, esse estresse, essa angústia de talvez estar perdendo dinheiro, muitas vezes não vale essa segurança. A gente investe, isso é bom a gente sempre ter claro, que a gente investe para dormir bem. Além de garantir o nosso futuro, a gente investe também pensando em dormir bem, em estar confortável, estar tranquilo. E isso pode prejudicar, essa volatilidade pode prejudicar esse momento de tranquilidade. Dito isso, respondendo à pergunta que foi feita lá no início, investir em dólar é para todo mundo? A resposta é não. Investir em dólar não é para todo mundo. Antes de pensar nessa sofisticação da carteira, o investidor tem que entender se ele está disposto a abrir mão daquela previsibilidade, ele está disposto a entrar no aplicativo dele de investimentos em algum momento ver um retorno negativo, porque na prática isso vai acontecer. Sem dúvida, quem tem alocação em dólar, em algum dia vai abrir o aplicativo e vai ver que hoje tem menos dinheiro do que ontem, amanhã vai ter mais, depois vai ter menos de novo, e essa oscilação vai ver, então terão momentos que aquela previsão de quanto eu vou ter daqui tanto tempo, quanto eu vou ter daqui tanto tempo, vai estar prejudicada, vai estar alterada. Bom, sabendo que investir em ativos dolarizados não é para todo mundo, a segunda pergunta que a gente faz é: comprar dólares é uma boa opção? Isso que eu vou falar serve para qualquer moeda e serve tanto para o momento em que vocês estiverem investindo, quanto para o momento que vocês estiverem comprando a moeda para turismo, seja ela qual for. Quando a gente vai investir em ativos dolarizados ou comprar moeda para turismo, a gente precisa fazer um comparativo com as opções que a gente tem no nosso país. Deixa eu dar um exemplo novamente para explicar, porque essa é a melhor forma de deixar claro. Imagina duas pessoas que vão viajar daqui 12 meses. Uma delas vai comprar dólares para viagem agora e a outra vai deixar o dinheiro investido para lá no momento da viagem, daqui um ano, às vésperas da viagem, comprar esses dólares. Vamos criar uma simulação com valores hipotéticos só para que a gente tenha um entendimento claro. O João, que é a pessoa que decidiu comprar os dólares agora, foi lá e com R$5.000 comprou $1.000 para ele. Ele pegou esse dinheiro, colocou na gaveta e a viagem do ano que vem está garantida, vamos dizer assim, com esses $1.000. A Maria, que optou por pegar o dinheiro, deixar investido aqui para no ano que vem, às vésperas, comprar os dólares, pegou os mesmos R$5.000 e deixou investido num produto que vai render para ela líquido 10% ao ano. Exemplo hipotético, valores hipotéticos. Isso significa que no ano que vem, a Maria vai ter R$5.500 para daí na véspera comprar os dólares. Se hoje o João comprou $1.000 com R$5.000, daqui um ano a Maria vai ter 5.500, porque o dinheiro rendeu até lá, né? Rendeu por um ano. Ela vai ter esses 5.500 para ir lá e comprar os dólares. Portanto, na véspera da viagem, quando ela for converter os 5.500, ela vai estar torcendo para o dólar ficar em qual faixa de preço. Se o dólar estiver no mesmo patamar de quando o João comprou, aquele 5-1 que a gente estava vendo, ela vai ter feito um bom negócio, que ela vai conseguir comprar mais dólares porque ela tem mais reais. Se o dólar estiver em 5,10, ela também vai ter feito um bom negócio. O mesmo vale para 5,20, para 5,30, para 5,40, até 5,50. Em 5,50 existe um empate nesse exemplo que a gente está vendo. A partir dos 5,50 não vai ter sido uma boa ideia
ter investido o dinheiro e esperado a véspera da viagem para comprar. Então repare, sempre que vocês forem decidir entre comprar agora a moeda ou esperar para comprar, vocês têm que lembrar que vão estar apostando na valorização da tua moeda, na valorização do real, nesse caso, em comparação ao dólar. O meu dinheiro que está investido, ou a moeda que eu tiver para comprar, ela precisa andar mais, se valorizar mais do que a moeda que eu estou usando como comparativo. Isso vai variar, tá, pessoal? Se a gente pegar o desempenho das moedas contra o real, vocês vão ver que em momentos valeu a pena fazer isso, em outros momentos não valeu a pena fazer isso. É muito loteria, tá? É bem uma situação de tentativa de acerto do que vai acontecer. A gente aqui realmente está falando em tentar prever o futuro, em tentar entender o que vai estar valendo mais a pena. Quem é que vai nos garantir mais? Uma coisa que a gente também não pode esquecer, que eu acho que é importante trazer aqui, é que quando eu compro hoje, eu já garanto o que eu vou ter lá na frente. Muitas vezes eu vejo as pessoas deixando para comprar mais em cima da hora e elas estão correndo um risco de um câmbio disparar, de $1 disparar, de €1 disparar e a viagem ficar prejudicada, nesse exemplo de viagem, tá? Então, se por um lado tu corre o risco de não fazer o melhor negócio do mundo comprando hoje, ao menos tu garante que tu já tá, vamos dizer assim, com a viagem garantida, né? Então, também é algo que a pessoa talvez tenha que colocar aí na conta na hora de decidir se ela vai comprar hoje, se ela vai deixar para comprar mais em cima, e também levar em consideração, como eu falei, a questão do custo de oportunidade dos valores que poderiam estar sendo investidos e os juros que as pessoas poderiam estar ganhando nesse meio do caminho. Todo esse exemplo que eu trouxe aqui serve tanto para valores que vocês vão usar em viagem, como eu trouxe e exemplifiquei bastante, como para os investimentos. A lógica é a mesma. Tu precisa comparar o investimento em dólar contra o investimento em real, para ver qual dos dois vai render mais na moeda que tu deseja. Se tu tem intenção em sempre avaliar os teus investimentos em reais, tu vai ter que comparar com reais. Se tu sempre quer avaliar os teus investimentos em dólar, tu tem que comparar com dólar, em euro e assim por diante. Por isso que vocês escutam muito, com muita frequência, as pessoas falando sobre a Bolsa Brasileira em dólares rendeu X% nesse ano. Uma forma de comparar opções de investimentos diferentes, de países diferentes, é converter todos eles para a mesma base, vamos dizer assim, que no caso que eu estou trazendo aqui é o dólar. E daí fazer esse comparativo. Tu pega todas as bolsas do mundo, cota elas como se fosse em dólar, e daí tu consegue fazer uma comparação justa. Bom, entendido isso, a gente chega na nossa pergunta que deu origem ao vídeo e que para a grande maioria das pessoas é mais importante. Agora, é a hora de investir em dólares? A gente precisa falar sobre isso porque eu canso de ver gente perdendo dinheiro, comprando e vendendo dólar no momento errado, comprando e vendendo dólar quando não é do seu perfil. Começando já respondendo à pergunta, sempre é hora de investir em dólares ou estar carregando dólares na carteira ou ativos com correlação com moeda forte para quem tem o perfil para isso, para quem tem o perfil adequado. Isso quer dizer que tu tem o perfil, tu deve encher os tubos de dólar, de moeda forte? Não, não é isso. O investidor comum, o famoso long only, aquele investidor que monta uma carteira e carrega ela por bastante tempo, ou tem pelo menos essa intenção, não deve operar dólar. Não deve ficar esperando a hora de comprar, esperando a hora de vender. Comprar agora para vender daqui a pouco. Isso é operar. Não é para se fazer isso. Não se deve fazer isso. O investidor de longo prazo não deve pensar dessa forma. Se tu quer uma carteira sofisticada, se tu tem estômago e tempo e conhecimento para acompanhar essa carteira sofisticada, tu tem que definir um percentual de exposição em ativos dolarizados, em ativos em moeda forte, vamos dizer assim, e tentar manter esse percentual. Eu tô falando isso para vocês pelo seguinte motivo. O sentimento de vocês vai gritar para vocês investirem em dólar logo depois dele ter se valorizado, e o sentimento de vocês vai gritar para vocês venderem logo depois dele ter desvalorizado. E isso é exatamente o que não se deve fazer. Vocês precisam fazer um caminho oposto, e a única coisa que te obriga, que vai obrigar vocês a fazer o caminho oposto, é manter os ativos enquadrados na carteira. Deixa eu novamente mostrar um exemplo para vocês entenderem bem. Imagina uma carteira que tenha 20% de ativos dolarizados e 80% de ativos diversos, de outros ativos.
Se por algum motivo o dólar se valorizar 50%, agora tu vai ter 30% de ativos dolarizados e 70% de outros ativos. Isso significa que tua carteira se desequilibrou. E lembra, se estruturalmente eu tenho 20% de ativos dolarizados, eu sou obrigado a vender o que passar desses 20% e recomprar aqueles outros ativos, fazendo o reenquadramento da minha carteira. Agora a pergunta é, quando eu vou fazer isso? Quando o dólar se valorizar. O oposto também é verdadeiro. Se o dólar se desvalorizar e eu tenho lá um prejuízo de 50% da minha parte em dólar, o que era 20% da minha carteira vai se transformar em 10% da carteira. Isso significa que eu vou pegar parte dos outros ativos para recomprar mais dólar. Eu estou usando a matemática para que eu seja obrigado a fazer o movimento certo. Vocês têm que imaginar isso com uma balança. Se um lado da balança ficou mais pesado do que o outro, a gente tem que tirar dinheiro desse lado para colocar para o outro. E como eu falei, quando é que esse desequilíbrio vai acontecer? Quando o mercado estiver muito otimista para um dos dois lados. Se tem um lado que se valoriza enquanto o outro se desvaloriza, é porque o mercado está otimista. Tu tá falando sobre isso. Todo mundo comenta sobre isso. Tu vai no churrasco, o comentário é sobre isso. A frase, e se eu tivesse feito tal coisa, tá aparecendo o tempo inteiro. E isso serve para todos os ativos. Isso serve para dólar, isso serve para Bitcoin, isso serve para Bolsa Brasileira, isso serve para renda fixa. Gente, isso serve para tudo. E nota que se eu estiver sempre preocupado em rebalancear a minha carteira, que é sem dúvida um trabalho bem mais chato e doloroso, porque tu tá seguindo um plano, tu não tá tentando adivinhar nada, tu não tá tentando tirar um coelho da cartola, e tu tá fazendo o oposto do que todo mundo tá falando que tá fazendo, ou que todo mundo tá querendo fazer, tu tá conseguindo manter a tua carteira enquadrada e tomando as atitudes certas. Esse é o famoso compre ao som de canhões e venda ao som de violinos. Todo mundo já ouviu essa frase, todo mundo entende essa frase, quase ninguém consegue aplicar. Porque, como eu falei, é doloroso, é difícil tu nadar contra a maré, e tu seguir a matemática vai te ajudar a fazer isso. Então, num grande resumo, tenham definidos os percentuais da carteira que vocês pretendem ter para cada um dos seus ativos e se esforcem para manter esse percentual. Como eu falei, não é um trabalho fácil e vocês provavelmente vão ter um sentimento de que estão tomando a decisão errada, mas se vocês estão pautados num rebalanceamento de carteira, vocês estão certos, vocês estão fazendo o que deve ser feito e não tem gestor no mundo, não tem analista no mundo que vai discordar disso. Sobre isso não se discute, sobre isso não se tem divergência, tá, pessoal? Obrigado por ficar comigo nesse vídeo até aqui. Se tu ainda não deu like, se tu ainda não curtiu esse vídeo, por favor, faça isso porque é muito importante para nós. Isso faz com que o algoritmo entenda que esse conteúdo é importante e ele vai levar para mais pessoas. Obrigado pela atenção de todos. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.